Quando a polícia foi chamada para uma ocorrência na casa da Prairie Lane, a primeira coisa que viram foram 3 pequenas covas recém-abertas no quintal. Em cada uma delas fora espetada uma cruz de madeira feita à mão. O tamanho desses montes despertou no polícia uma sensação imediata de inquietação e uma clara compreensão do propósito para o qual poderiam ter sido feitas. Ao lado estava uma pá, na qual os peritos forenses mais tarde encontrariam apenas um conjunto de impressões digitais. As da dona da casa, Sarah Jenkins. Os agentes entraram. Sarah estava sentada no chão da sala de estar com as costas encostadas no sofá. Estava em silêncio e não se mexia, como se não notasse os polícias que apareceram ao seu lado. O seu olhar parecia vazio e ausente, como se estivesse longe dali e não compreendesse o que se passava à sua volta. Lá fora, já esperava o seu marido, David Jenkins. Fora ele quem chamara a polícia e entregara imediatamente aos agentes o diário da sua mulher, para demonstrar o seu estado psíquico. Nas entradas do diário encontraram-se palavras perturbadoras sobre a necessidade de proteger Emma, Lucy e Matt de uma certa escuridão iminente. Além do diário, David entregou também aos polícias a correspondência com a irmã de Sarah, na qual esta expressava a sua preocupação pelo facto de o tratamento de Sarah não estar a surtir efeito. Parecia que as provas apontavam inequivocamente para Sarah. Ela era a única suspeita e foi imediatamente levada para o hospital sob observação médica. Os peritos forenses continuaram a trabalhar no local do crime, mas não encontraram mais vestígios que pudessem indicar a participação de outra pessoa. No entanto, ao detetive que chegou ao local do crime, pareceu estranho o quão ativamente David apresentava provas contra a sua mulher. Quanto mais ele falava, mais forte se tornava a suspeita do detetive de que algo nesta história não estava certo. Foi precisamente essa sensação que o levou a investigar mais a fundo. Até aquela manhã, ninguém na cidade de Brandon poderia imaginar que o nome Jenkins seria mencionado num contexto tão sombrio. As pessoas que viviam ao lado da família de David e Sarah demoraram muito tempo a acreditar no que tinham visto no quintal da sua casa, pois a família Jenkins sempre fora considerada exemplar, a tal ponto que até o agente da polícia, ao receber a primeira chamada daquela morada, pensou inicialmente que se tratava de um erro. David Jenkins tinha na altura 34 anos. Era um agricultor que há muitos anos administrava a quinta da família que herdara dos seus pais. David gozava de boa reputação na zona. Um homem responsável, trabalhador e calmo, que sempre ajudava os seus vizinhos. Podia emprestar equipamentos, ajudar na colheita. Era visto todos os dias, aproximadamente à mesma hora, a trabalhar nos mercados de agricultores nas reuniões da comunidade local. Sarah tinha 32 anos e passava a maior parte do tempo a cuidar da casa. Os vizinhos recordavam-na como uma mulher muito amável e benevolente. Sarah adorava cuidar do jardim em frente à casa e trocava frequentemente receitas com as vizinhas. Ninguém nunca a vira de mau humor. Ela sorria sempre. E visto de fora, parecia que a vida desta família estava literalmente impregnada de calor e cuidado. A família Jenkins era vista quase sempre junta. Os vizinhos descreviam a sua casa como um lugar de onde frequentemente se ouviam risos de crianças e música. Uma das vizinhas chegou mesmo a notar que, em vários anos, nunca ouvira ninguém naquela casa levantar a voz ou discutir. Nas festas e eventos locais, apareciam sempre juntos, parecendo uma família absolutamente feliz e harmoniosa. Para além disso, para compreender como os Jenkins viviam antes daquela terrível manhã, a polícia apreendeu várias fotografias da sua casa. Numa delas, tirada apenas alguns meses antes dos eventos descritos, em julho de 2017, a família estava retratada no jardim em frente à sua casa. David e Sarah estão lado a lado, sorrindo para a câmera, e à sua volta estão 3 crianças. Liam, que na altura tinha 7 anos, Chloe, que fizera 5, e o mais novo, Owen, que acabara de fazer 3. Os 5 pareciam tão felizes e despreocupados que os polícias, ao olharem para esta fotografia depois do que viram no quintal, sentiram uma incrível sensação de dissonância. Esta fotografia tornou-se o ponto de partida para a investigação, pois mostrava claramente quão normal e próspera era a vida naquela casa apenas algumas semanas antes,
antes de a polícia receber a chamada e descobrir as 3 cruzes no quintal. Mas foi precisamente por causa dessa aparente impecabilidade e ordem exemplar que os investigadores tiveram de verificar se tudo era realmente tão perfeito. David contou à polícia que acordou naquela manhã por volta das 6 horas. A primeira coisa que notou foi o silêncio absoluto. Normalmente a casa acordava muito mais cedo. A essa hora já se podiam ouvir passos na escada, vozes abafadas e ruídos da cozinha. Mas naquela manhã estava um silêncio absoluto. Levantou-se e a primeira coisa que fez foi verificar os quartos de Liam, Chloe e do pequeno Owen. Todas as camas estavam vazias. Os cobertores estavam ligeiramente afastados, como se eles tivessem acabado de se levantar e ido para algum lado. David desceu e viu Sarah. Ela estava sentada no chão da sala de estar, com as costas encostadas no sofá. Segundo David, ele chamou-a várias vezes pelo nome, mas Sarah não reagiu de todo. Apenas olhava em frente, como se não houvesse ninguém ali. Depois, foi ao quintal. E foi aí que uma sensação de pânico o invadiu. David descreveu aos polícias precisamente aqueles 3 montes de terra recém-cavada e as cruzes. Ele diz que foi nesse exato momento que compreendeu. Algo de muito mal acontecera, e a única pessoa que poderia estar envolvida era a sua mulher. David fez a chamada para o 911 às 6h23. Na gravação da conversa, a sua voz soa calma e clara, mas visivelmente tensa. Ele diz ao operador que a sua mulher pode ter feito algo terrível e que não consegue encontrar Liam, Chloe e Owen. No primeiro interrogatório, David estava calmo, preciso e consistente. Contou detalhadamente sobre o estado de Sarah nos últimos meses, enfatizando que ela se encontrava numa depressão profunda. Mencionou novamente o diário no qual Sarah escrevia sobre uma escuridão iminente da qual as crianças precisavam de ser protegidas, e apresentou também à polícia o seu telemóvel com a correspondência da irmã de Sarah, que confirmava o seu estado grave. Para os investigadores, estes dados tornaram-se elementos-chave. O quadro encaixava-se claramente, e o motivo parecia compreensível. Mas a um dos detetives mais tarde algo mais pareceu estranho. David falou com demasiada calma e consistência sobre tudo o que acontecera. Com demasiada facilidade entregou à polícia provas contra a sua própria mulher. Este momento, aparentemente insignificante, levou mais tarde os investigadores a olharem para o caso de uma perspectiva diferente. Alguns dias após o início da investigação, a polícia recebeu o primeiro relatório oficial do laboratório forense. O ponto principal neste relatório era aquela pá, que fora encontrada ao lado das 3 cruzes no quintal da casa dos Jenkins. Desde o início, era óbvio que se tornaria a prova central no caso. E agora, isso fora oficialmente confirmado. Os peritos examinaram a ferramenta cuidadosamente e chegaram a uma conclusão inequívoca. As impressões digitais no cabo da pá pertenciam a Sarah Jenkins. No metal da lâmina foram encontradas partículas de terra que os peritos forenses compararam com amostras de solo dos 3 montes frescos no quintal. Os resultados coincidiram a 100%. A conclusão do laboratório foi clara. Fora precisamente com esta pá que as 3 covas marcadas com cruzes tinham sido cavadas. Aos olhos da polícia, isto já parecia uma prova de peso, quase irrefutável, da culpa de Sarah. Perante estes resultados, os investigadores voltaram novamente às declarações de David Jenkins. Ele continuava a insistir que Sarah estivera num estado extremamente instável nos últimos meses e que dizia coisas estranhas. Ele confirmou que nunca antes vira a pá naquele local. Segundo as suas palavras, as ferramentas eram sempre guardadas num pequeno barracão e Sarah nunca antes mostrara interesse em trabalhos de jardinagem ou de terraplanagem. A equipe de investigação decidiu iniciar as escavações para confirmar ou refutar definitivamente as mais terríveis suspeitas. Todos compreendiam que este passo poderia agora ser um ponto de viragem na investigação. Por isso o processo foi conduzido com o máximo de cuidado e atenção. Trabalhando de forma muito cuidadosa e metódica, os peritos forenses começaram a escavar cada um dos 3 montes. Nesse momento, a tensão atingiu o seu auge entre os investigadores, os vizinhos
e até mesmo os polícias experientes, habituados a ver as mais diversas coisas. A primeira cova foi completamente aberta ao fim de 2 horas. Nela, não encontraram absolutamente nada. Apenas terra. Nenhum indício do que se esperava. Os especialistas continuaram o seu trabalho, examinando cuidadosamente cada pasada de terra. A segunda cova também se revelou vazia. Nenhum vestígio e nenhum restos mortais. Quando finalmente, também a terceira cova foi completamente escavada e novamente não revelou nada, uma sensação de completa confusão e incompreensão invadiu todos os que estavam presentes nas escavações. O que parecia ser uma tragédia óbvia e já praticamente provada, transformou-se de repente numa história completamente diferente. O facto de as covas estarem vazias confundiu não só os investigadores, mas também os residentes locais que acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos. Por um lado, havia a mãe, Sarah Jenkins, com graves problemas psíquicos confirmados por registros e pelo testemunho do marido. Por outro lado, 3 covas vazias, obviamente preparadas para algo terrível, mas que por alguma razão não foram utilizadas. Agora, a investigação, que parecia estar a chegar ao fim, deu inesperadamente um enorme passo atrás. As provas e os factos, que antes pareciam lógicos e compreensíveis, transformaram-se num enigma extremamente complexo. A pergunta que a polícia se fazia antes, quem poderia ter feito tal coisa, passou abruptamente para segundo plano. Agora, os investigadores não tinham de procurar um culpado, mas sim algo completamente diferente. O local para onde Liam, Chloe e o pequeno Owen poderiam ter desaparecido. Em breve, a polícia recebeu de David outra prova importante. Desta vez, ele entregou aos investigadores o diário pessoal de Sarah. Afirmou tê-lo encontrado por acaso enquanto arrumava as coisas dela. O diário estava em mau estado. As páginas estavam amarrotadas em alguns sítios, as entradas frequentemente interrompidas, caóticas e, obviamente, escritas num estado de grande perturbação emocional. Uma entrada de 15 de agosto de 2017 chamou especialmente a atenção dos detetives. Sarah escreveu: "Eles estão a observar-me. Sinto seus olhares constantemente. Tenho de os esconder, onde ninguém os encontre." O texto estava escrito com uma caligrafia trêmula, quase ilegível. Havia muitas entradas semelhantes. Todas eram escritas num estilo semelhante. Curtas, perturbadoras e sem qualquer clareza. As palavras estavam confusas. Por vezes ela começava uma frase e saltava abruptamente para outra. Em alguns locais, as páginas estavam cobertas de símbolos e desenhos estranhos, que um psicólogo mais tarde interpretou como sinais de grande tensão emocional e confusão. Além do diário, David entregou também à polícia um telemóvel com a correspondência entre a irmã de Sarah e ele próprio. Numa das mensagens, a irmã de Sarah escrevia diretamente: "Tenho medo por ela e por eles." Ela repete constantemente que tem de proteger Liam, Chloe e Owen de alguma ameaça que não existe. Noutra troca de mensagens, a irmã observou que Sarah tinha deixado de tomar os medicamentos prescritos pelo médico, pois acreditava que estes agravavam o seu estado. Ao examinarem estes documentos, os investigadores já quase não tinham dúvidas de que Sarah não estava realmente sã e poderia ser capaz de algo terrível. Todo o quadro dos acontecimentos parecia muito convincente. As entradas no diário e a correspondência, as impressões digitais na pá, o seu comportamento estranho no dia do incidente e a ausência de quaisquer vestígios de intervenção de terceiros, tudo apontava para Sarah. Os psicólogos que examinaram o diário concluíram que as entradas indicavam, de facto, graves problemas psíquicos. Explicaram que o autor das entradas estava obviamente desorientado, sentindo ansiedade e medo constantes. Para os investigadores, este era um facto quase irrefutável. Uma pessoa num tal estado poderia ser bastante perigosa para o seu ambiente, incluindo para os seus entes mais próximos. Vizinhos e conhecidos ficaram chocados ao saber dos resultados das perícias. Todos conheciam Sarah como uma mulher agradável e benevolente, que parecia sempre calma. Ninguém sequer suspeitava que por trás do seu sorriso se escondia algo assim.
Na cidade, começou-se a discutir ativamente este tema, e em breve a opinião da maioria dos residentes inclinou-se para esta ideia de que apenas Sarah poderia ser a culpada. A própria Sarah continuava em completo silêncio. Não dissera mais uma palavra desde que a polícia a encontrara sentada no chão da sala de estar. Os médicos que tentavam tirá-la daquele estado informaram os investigadores de que ela provavelmente sofrera um choque grave, o que levara a tal reação. No entanto, os médicos não podiam excluir a possibilidade de que esta fosse uma espécie de reação de defesa da sua psique após a prática de atos graves. Tendo em conta todas estas circunstâncias, a polícia declarou oficialmente Sarah como a única suspeita neste caso. O Ministério Público ordenou que ela fosse transferida para uma instituição médica vigiada, onde pudesse ser observada por especialistas e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do ambiente. Para muitos, esta pareceu a decisão correta. A culpa óbvia era confirmada por documentos, provas e testemunhos. Nesta fase, a investigação parecia praticamente concluída. A polícia dispunha de provas convincentes da culpa de Sarah e tinha um quadro claro dos acontecimentos. Mesmo aqueles que inicialmente duvidavam da sua culpa, após estudarem os materiais do caso, inclinaram-se para a ideia de que não poderia haver outra explicação. No entanto, aquele detetive a quem primeiro chamara a reatenção a estranha calma e convicção de David, voltou a refletir. Incomodava-o que todas as provas que apontavam para a culpa de Sarah tivessem sido entregues à polícia precisamente pelo seu marido. Mais ainda, ele as entregara voluntariamente e quase de imediato. O investigador achava difícil compreender por que razão David aceitara tão rapidamente o que acontecera e, sem procurar outras explicações, apontara imediatamente para a sua mulher. Mas mesmo estas dúvidas eram, por enquanto, apenas as reflexões de um único homem. Oficialmente, o caso continuava a desenvolver-se numa direção, e Sarah permanecia a principal e única suspeita. Agora, a investigação enfrentava uma nova tarefa. Se as covas no quintal estavam vazias, para onde tinham então desaparecido Liam, Chloe e o pequeno Owen? Quando o detetive-chefe Miles se encontrou pela primeira vez com David Jenkins, esperava ver um homem abatido, completamente destroçado. Normalmente, em tais situações, os familiares não conseguem pensar em mais nada a não ser em encontrar os desaparecidos. Mas o comportamento de David pareceu imediatamente estranho ao detetive. O homem não chorava, não fazia perguntas sobre o andamento da busca, nem sequer se informava sobre que medidas estavam a ser tomadas para encontrar Liam, Chloe e Owen. Em vez disso, interessavam-lhe detalhes completamente diferentes. Em primeiro lugar, o estatuto da sua mulher, Sarah Jenkins, e a sua posição na investigação. Esta circunstância pareceu suspeita a Miles e foi registrada por ele no relatório oficial. O detetive começou a examinar cuidadosamente os documentos que David entregara anteriormente à polícia. Interessa-lhe especialmente a história clínica de Sarah. Miles enviou um pedido oficial ao hospital local para obter o processo clínico completo da suspeita. A resposta da instituição médica foi inesperada e trouxe complexidade adicional ao já confuso caso. Dos registros médicos constava que Sarah já procurara ajuda anteriormente e estava sob observação de um médico, que lhe prescrevera um curso de tratamento bem definido. Mas após algum tempo, Sarah deixou de comparecer às consultas e de tomar os medicamentos que lhe foram prescritos. Segundo o médico, Sarah queixava-se de que os medicamentos não a ajudavam e apenas pioravam o seu estado. Esta informação estava em contradição direta com as afirmações de David, que anteriormente assegurara aos investigadores que a sua mulher recusara categoricamente ajuda médica e nunca se submetera a um tratamento completo. Esta contradição forçou Miles a olhar para a situação de forma diferente. O investigador percebeu que precisava de se aprofundar nas relações pessoais dos cônjuges e nas circunstâncias de vida da família. Começou a falar com vizinhos e conhecidos dos Jenkins. Embora os vizinhos já tivessem relatado à polícia a reputação impecável da família, agora, após uma conversa detalhada com o detetive, surgiram novos detalhes. Por exemplo, uma vizinha recordou que cerca de um mês antes, testemunhara por acaso uma breve, mas emotiva discussão entre Sarah e David no quintal. Na altura, não lhe dera importância, mas agora percebia que fora a única vez que vira os dois naquele estado. O detetive tentou também obter acesso direto a Sarah,
para realizar uma primeira avaliação psiquiátrica e falar pessoalmente com ela. No entanto, o pedido enviado à instituição médica regressou com a anotação de que a paciente se encontrava em estupor medicamentoso e que o seu estado atual não permitia a realização dos testes e interrogatórios necessários. O estado de Sarah surpreendeu Miles. Ele sabia perfeitamente que antes da sua hospitalização ela estava completamente apática, mas não sob a influência de medicamentos de ação forte. Agora, o detetive estava perante um novo enigma. Por que razão Sarah se encontrava em tal estado e quem exatamente dera a ordem para um tratamento medicamentoso tão intenso quando a mulher já se encontrava em estupor? Miles estava ciente de que sem uma conversa com Sarah, o caso dificilmente avançaria. Ao mesmo tempo, outra circunstância o preocupava. Fora David quem dera o consentimento para a hospitalização da sua mulher naquela instituição, e era o único que controlava os seus procedimentos médicos. Tornava-se cada vez mais evidente para o investigador que o quadro dos acontecimentos não era tão simples como parecia à primeira vista. Miles já trabalhara em muitos casos semelhantes e sabia perfeitamente que situações que, à primeira vista, parecem demasiado óbvias e lógicas, escondem frequentemente motivos e circunstâncias completamente diferentes. Ele tinha de descobrir o que realmente se passava na família Jenkins e quem exatamente poderia ter vantagem em que Sarah ficasse isolada e sem poder comunicar com ninguém. Assim, a investigação, que nas primeiras fases parecia praticamente concluída, assumia agora contornos cada vez mais novos e complicados. O detetive Miles começou a duvidar de tudo o que fora anteriormente apresentado como prova óbvia. A única pessoa que poderia lançar luz sobre a situação, a própria Sarah, permanecia completamente inacessível, e o único que ajudava ativamente a investigação e prestava declarações, o seu marido David, levantava cada vez mais questões. Foi precisamente neste momento que a investigação se deparou com um problema objetivo que ameaçava parar completamente o desenvolvimento dos acontecimentos: a impossibilidade de obter declarações diretas de Sarah Jenkins. Miles estava ciente de que, sem as suas palavras e explicações, a investigação dificilmente avançaria, enquanto David, que parecia calmo e confiante nas suas declarações, não mostrava pressa em ajudar os investigadores a esclarecer o destino dos desaparecidos. Em vez disso, preferia que Sarah continuasse a ser a principal suspeita e se encontrasse isolada. Esta circunstância convenceu definitivamente o detetive da necessidade de verificar mais cuidadosamente cada palavra dita por David Jenkins. E embora Sarah continuasse oficialmente a ser a principal suspeita, para o detetive Miles tornou-se óbvio que nesta história tudo estava longe de ser tão simples como parecia à primeira vista. Alguns dias após o início da investigação, David Jenkins decidiu inesperadamente dar uma entrevista a um dos canais de televisão locais. Já este desejo pareceu algo estranho ao detetive Miles. Normalmente, as pessoas numa tal situação tentam evitar a atenção excessiva da imprensa e mantêm-se afastadas de câmaras e microfones. No entanto, no ecrã, David parecia completamente calmo. Falava com voz serena, escolhia as palavras com cuidado e fazia pausas regulares para dar mais peso às suas palavras. Durante a entrevista, David enfatizou várias vezes que a família sempre fora o mais importante na sua vida e chamou ao sucedido uma tragédia na qual não há culpados, exceto a doença que lhe roubou a sua amada mulher. Contou como tentará ajudar Sarah a lidar com o seu estado, mas, infelizmente, a doença fora mais forte. David não falou diretamente sobre Liam, Chloe e Owen, evitando quaisquer menções que pudessem levantar questões. O seu pensamento principal estava exclusivamente focado em Sarah e no seu triste estado. Parecia que ele não procurava encontrar alguém ou compreender o que exatamente acontecera, mas apenas fixar na consciência pública uma imagem clara. Sarah é culpada, mas a sua culpa é a sua doença. Logo no dia seguinte à entrevista, aconteceu algo que preocupou ainda mais o detetive. A supervisão financeira descobriu que David se dirigira a um banco local com o pedido de uma avaliação oficial do valor da quinta. Como motivo, indicou a necessidade de uma possível venda em breve da propriedade.
para cobrir despesas médicas e dívidas pessoais. À primeira vista, isto parecia bastante lógico e justificado, tendo em conta os acontecimentos na família. Mas o experiente detetive notou o facto de que tais ações são normalmente realizadas consideravelmente mais tarde, quando todos os outros caminhos já foram esgotados. Nesta situação, Davi agiu de forma muito rápida e decidida, como se tivesse tido um plano claro de antemão e soubesse o que fazer a seguir. Miles decidiu observar o comportamento de David mais de perto e descobriu mais alguns pequenos, mas suspeitos detalhes. Por exemplo, segundo os vizinhos, apenas alguns dias após o desaparecimento, David retirara da casa a maioria dos objetos pessoais de Sarah, incluindo as suas roupas e utensílios pessoais. Formalmente, explicou isto dizendo que lhe era difícil ver as recordações do sucedido. Mas, do ponto de vista da investigação, tal comportamento não parecia totalmente típico. Na maioria das vezes, as pessoas tentam guardar as coisas de um ente querido o máximo de tempo possível, na esperança de que este regresse. Tudo isto se juntava para formar um quadro estranho e contraditório. Perante o detetive estava um homem que, formalmente, parecia uma vítima, mas que, na prática, agia com a frieza de uma pessoa que resolve os seus próprios problemas, e não como um pai e marido de luto. A sua calma, o seu empenho em resolver imediatamente questões financeiras e a sua tentativa de consolidar na consciência pública a imagem de Sarah como a única culpada, tudo isto levou o detetive a observar atentamente cada passo de David. Foi precisamente por esta razão que o detetive Miles tomou a decisão de solicitar oficialmente um registro detalhado das chamadas e dados sobre os movimentos de David no período anterior ao desaparecimento de Liam, Chloe e Owen. Esta foi a primeira medida oficial que significava que David, aos olhos dos investigadores, era agora também considerado potencialmente suspeito, embora em público continuasse a apresentar-se exclusivamente como vítima das circunstâncias. O seu comportamento já levantava questões muito sérias para a polícia. Para o detetive, este foi um importante ponto de viragem. Até agora, a investigação baseara-se principalmente na versão que o próprio David apresentara, e quase ninguém questionara as suas palavras. Mas agora, perante tudo o que estava a acontecer, a polícia decidiu pela primeira vez investigar também o seu possível papel nesta história. Para os detetives, surgiu a necessidade de compreender o que se escondia por trás da calma e calculismo de David Jenkins, um homem que deveria parecer completamente dominado pela dor, mas que, ao mesmo tempo, encontrava tempo para resolver assuntos financeiros e moldar a opinião pública sobre a sua mulher. E o mais importante, para onde poderiam realmente ter desaparecido Liam, Chloe e o pequeno Owen, se as covas estavam vazias. Quando os detetives receberam o relatório sobre os movimentos do telemóvel de David, perceberam imediatamente que estavam a lidar com algo muito mais complexo do que tinham inicialmente suposto. Durante todo o tempo, David insistira com confiança que não saíra de casa na noite do desaparecimento, de 2 para 3 de setembro. Descrevera a sua noite em detalhe, afirmando que adormecera por volta das 11 horas e só acordara por volta das 6 da manhã, encontrando a casa vazia e Sarah na sala de estar. A sua história soava clara, lógica e convincente. Mas agora, o detetive Miles tinha nas mãos um documento que contradizia completamente as palavras de David. A tecnologia não mente nem se engana. Miles sabia-o perfeitamente pela sua longa experiência de serviço. Segundo isso, aconteceu à 1h15 da noite, precisamente na altura em que, segundo as suas próprias palavras, deveria estar a dormir pacificamente na sua própria cama. Ainda mais suspeito parecia o facto de o telemóvel ter reaparecido nas imediações da casa dos Jenkins às 4h30 da manhã. Isso significava que David fizera numa noite uma viagem bastante longa de ida e volta, sem nunca o mencionar à polícia. Mais ainda, em todas as suas declarações, repetia constantemente que naquela noite nem sequer saíra de casa para o quintal. Esta informação desmoronou completamente a sua história cuidadosamente construída, que já parecera definitiva à polícia. Para o detetive Miles, tal descoberta foi um ponto de viragem. Ele via agora claramente que David enganara deliberadamente os investigadores. Miles decidiu chamá-lo imediatamente para uma nova conversa, para ver como ele reagiria à nova informação.
Durante a nova conversa, David pareceu inicialmente surpreendido e tentou negar, dizendo que isso não podia ser. Mas quando lhe foram apresentadas as impressões dos dados, mudou rapidamente de tática e admitiu que naquela noite estivera de fato no motel, mas que supostamente fora lá para ficar sozinho e pensar. Quando o detetive perguntou por que razão omitir essa viagem, David respondeu que não queria que a polícia suspeitasse de algo com que ele não tinha nada a ver. Tal versão, no entanto, não convenceu Miles de todo. O detetive compreendeu que uma pessoa normal, especialmente uma que estivesse a passar por tal situação, nunca omitiria detalhes tão essenciais. Mais ainda, uma viagem noturna a um motel isolado enquanto em casa acontecia algo terrível e inexplicável parecia completamente ilógica. Por que exatamente a um motel? Por que tão longe? Por que na noite em que, segundo as suas próprias palavras, Sarah se encontrava num estado grave? Tudo isto exigia explicações que David não podia ou não queria dar. Além disso, Miles contactou a administração do motel Crossroads. O funcionário da recepção confirmou que naquela noite vira de facto um homem parecido com David, embora este não tivesse alugado um quarto e tivesse permanecido apenas alguns minutos nas instalações do motel. Em conversa com o detetive, o funcionário notou que o homem parecia tenso, mas não estava sozinho. Ao lado dele estava um carro com o motor a trabalhar, no qual se encontrava mais alguém, que ele, no entanto, não conseguiu identificar. Após estas declarações, a polícia ficou finalmente convencida de que David escondia algo. Os investigadores tinham o primeiro motivo sério para duvidar da sua sinceridade. O detetive Miles registrou oficialmente esta contradição e dirigiu-se ao Ministério Público com o pedido de alteração do estatuto de David Jenkins no caso. Ele já não podia ser considerado simplesmente uma testemunha. Oficialmente, o seu estatuto foi alterado para pessoa de interesse para investigação. Isto significava que, a partir de agora, a polícia investigaria mais de perto cada um dos seus movimentos, cada uma das suas conversas e cada detalhe da sua vida. A decisão de alterar o estatuto de David foi um passo importante na investigação. A partir desse momento, o foco da investigação deslocou-se completamente de Sarah para o seu marido, cujas ações se desviavam cada vez mais da imagem de vítima que ele tentava criar. E embora Sarah formalmente continuasse a ser considerada suspeita, tornou-se óbvio para o detetive que o papel do seu marido nesta história poderia ser muito mais sério e sombrio do que parecia no início. Agora, a polícia tinha de descobrir por que razão exatamente David fora de noite ao motel e quem estava com ele naquele carro. O mais importante era que os investigadores tinham de descobrir o que realmente acontecera na noite de 2 para 3 de setembro e por que David tentava tão desesperadamente escondê-lo. Entretanto, os investigadores receberam novas perícias que poderiam mudar completamente o rumo deste caso. Até agora, parecia que Sarah Jenkins se encontrava num estado psíquico muito grave, o que era confirmado pelos seus registros pessoais e pelo seu comportamento. Mas os resultados das investigações científicas pintaram um quadro completamente diferente. Primeiro, chegou o relatório do laboratório de toxicologia. Os peritos analisaram amostras de cabelo de Sarah para determinar que medicamentos ela tomara nos últimos meses. Esperava-se encontrar vestígios do antidepressivo que lhe fora anteriormente prescrito, fluoxetina, que, segundo David, ela deveria ter tomado regularmente. Mas, contrariamente às afirmações do seu marido, a fluoxetina estava completamente ausente no corpo de Sarah. Em vez disso, os toxicologistas encontraram outra substância, zolpidem, um sedativo forte que causa sonolência, confusão e perda de orientação. Este medicamento nunca fora prescrito a Sarah pelo seu médico assistente. Tal descoberta levou os detetives a pensar de onde exatamente Sarah poderia ter obtido este medicamento e por que razão se encontrava no seu corpo em vez do tratamento prescrito. A questão não era apenas estranha, punha seriamente em causa tudo o que David Jenkins dissera sobre o estado da sua mulher. O segundo documento importante foi o relatório de um perito calígrafo que examinara o diário de Sarah, que David apresentara anteriormente como principal argumento contra ela. Fora precisamente o diário, com as suas entradas incoerentes e perturbadoras, que criara a imagem principal de Sarah como uma pessoa com a psique perturbada e uma potencial ameaça para o seu ambiente.
Mas o perito chegou a uma conclusão inesperada. As entradas no diário apresentam sinais claros de uma caligrafia imitada. O especialista observou um tremor artificial característico, uma irregularidade excessivamente acentuada das letras e características de escrita atípicas para um ser humano que ocorrem quando alguém tenta falsificar deliberadamente a sua caligrafia natural. O perito indicou diretamente no seu laudo que o diário não fora escrito por uma pessoa com problemas psíquicos reais, mas por alguém que queria criar a ilusão de instabilidade e ansiedade. Pela primeira vez, os investigadores depararam-se com uma prova real de que uma das principais peças de evidência apresentadas por David era uma falsificação. Os resultados obtidos destruíram completamente a versão oficial dos acontecimentos, na qual Sarah era a principal suspeita. Perante os detetives estava uma realidade completamente nova. Sarah poderia não ser a autora do crime, mas sim a vítima de um cenário cuidadosamente planeado. E a questão principal era agora quem exatamente organizara este cenário e por que razão se esforçara tanto para apresentar Sarah como uma pessoa com graves perturbações psíquicas. Após estas conclusões, o detetive Miles reviu cuidadosamente todos os materiais anteriores do caso. Tornou-se óbvio que, desde o início, toda a informação que provava tão convincentemente a culpa de Sarah provinha de uma pessoa, David Jenkins. Fora ele quem entregara o diário à polícia. Fora ele quem insistira ativamente que Sarah estava numa depressão grave e tomava constantemente antidepressivos. Mas agora, os investigadores tinham em mãos dados irrefutáveis que refutavam completamente as suas palavras, mas encontrados no seu corpo. Alguém trocara deliberadamente os medicamentos, colocando a mulher num estado de completa impotência e incapacidade de se orientar na situação. Sarah não se tornara simplesmente suspeita. Ela fora feita suspeita de forma deliberada e ponderada, passo a passo. Para Miles e a sua equipa, estas conclusões foram uma descoberta chocante. Até este momento, Sarah era percebida como a única culpada praticamente possível, e todos os esforços estavam direcionados para provar a sua culpa. Mas agora, o quadro parecia completamente oposto. Sarah poderia ser uma pessoa que fora feita culpada contra a sua vontade e o seu entendimento. O verdadeiro culpado poderia ter agido livremente durante todo o tempo, controlando o curso da investigação. Agora, os investigadores tinham de reabrir todo o caso e mudar completamente a direção da busca. Os detetives já não podiam simplesmente considerar David como uma pessoa que perdera os seus entes queridos e se tornara vítima de uma tragédia. Demasiadas contradições, demasiadas questões e falsificações provinham dele. A partir desse momento, Sarah deixou oficialmente de ser a principal suspeita. A polícia começou agora a percebê-la de forma diferente. Não como uma criminosa, mas como uma pessoa que se encontrava no centro de uma terrível e intrincada intriga. Os investigadores tinham de encontrar uma resposta para quem exatamente estava por trás de tudo isto e por que razão David Jenkins tentava tão desesperadamente apresentar a sua própria mulher como uma criminosa, destruindo assim também a sua vida, aparentemente ideal. Depois de a versão da culpa de Sarah ter começado a desmoronar-se rapidamente, a polícia investigou ainda mais atentamente as chamadas telefônicas e mensagens de David Jenkins. A primeira, mas em breve, os investigadores notaram um número que por alguma razão passara despercebido até então. Só nos últimos meses, deste número tinham chegado a David 157 chamadas e mensagens. Tantos contactos existem normalmente entre amigos próximos ou membros da família. Mas o proprietário do número não estava guardado no telemóvel com um nome, mas apenas com as iniciais AK. Isto despertou nos investigadores um interesse justificado. Quando os polícias receberam a informação oficial da operadora de telemóvel, abriu-se-lhes uma página completamente nova desta história intrincada. O número estava registrado em nome de uma mulher, Anna Carter, de 29 anos, que não vivia em Brandon, mas em Calgary, a quase 1.000 quilômetros da quinta dos Jenkins. Até este momento, o seu nome não surgira em lado nenhum, nem nas declarações de David, nem em conversas com vizinhos e conhecidos da família. Os investigadores não sabiam quem era esta mulher e como poderia estar ligada a David. Os policiais descobriram rapidamente mais um detalhe importante. A 2 de setembro,
Precisamente um dia antes de David ligar à polícia e relatar os acontecimentos na casa, Anna Carter chegara ao aeroporto de Winnipeg, onde alugara um carro. Esta informação interessou imediatamente aos investigadores, pois a coincidência dos dados parecia demasiado suspeita. O aparecimento de uma pessoa desconhecida, que contactara centenas de vezes com David, e que, além disso, se encontrava nas imediações do local dos acontecimentos no momento crítico, não parecia de todo casual. Os polícias verificaram rapidamente a informação sobre Anna. Ela revelou-se ser uma pessoa que, à primeira vista, não estava de forma alguma ligada à vida de David e da sua família. Vivia em Calgary, trabalhava como gerente numa pequena empresa e nunca fora alvo da polícia. Mas quanto mais os detetives investigavam os seus movimentos e contactos, mais questões surgiam. Descobriu-se que a ligação entre David e Anna durava há pelo menos um ano e que as chamadas e mensagens que trocavam eram frequentes e longas. David nunca mencionara esta pessoa, mesmo quando lhe foram feitas perguntas diretas sobre contactos próximos. Tudo isto indicava que Anna, quem quer que fosse, desempenhava um papel significativo, mas secreto, na sua vida. Após receberem todos estes dados, os investigadores decidiram não perder tempo e contactaram imediatamente a polícia em Calgary. Partilharam com os seus colegas todos os factos conhecidos e pediram que fosse estabelecida uma vigilância discreta à morada de residência de Anna Carter. A operação de investigação expandiu-se subitamente para 2 províncias. A partir deste momento, o caso Jenkins atingiu um nível completamente novo de complexidade e seriedade. A vigilância à casa de Anna foi imediatamente estabelecida, mas ela comportava-se de forma completamente calma e não levantava suspeitas a vizinhos ou colegas. Ia para o trabalho, fazia compras regularmente e encontrava-se ocasionalmente com amigos. O seu comportamento não indicava que se estivesse a esconder ou a preocupar-se com uma possível descoberta da sua ligação a David. No entanto, a polícia decidiu não se precipitar e não tomar medidas ativas, para não a assustar prematuramente. O detetive Miles estava ciente de que o aparecimento de uma segunda pessoa nesta história, especialmente uma que estivesse tão ativamente ligada a David, poderia mudar completamente a compreensão do que realmente acontecera. Se David, de facto, não agira sozinho, isso significava que por trás do desaparecimento de Liam, Chloe e Owen haviam um plano claro e preparado de antemão. Anna Carter poderia não ser apenas uma testemunha ou conhecida, mas uma cúmplice, cuja contribuição para os acontecimentos poderia revelar-se decisiva. Agora, os detetives enfrentavam a tarefa mais importante: descobrir a verdadeira natureza da ligação entre David e Anna. Tinham de compreender que objetivos esta mulher perseguia, por que razão viera precisamente naquele dia e que papel desempenhava em toda esta tragédia. As respostas a estas perguntas poderiam não só explicar as ações estranhas e contraditórias de David, mas também lançar luz sobre o destino dos desaparecidos. O que parecia um caso simples e compreensível transformara-se numa investigação multifacetada, abrangendo várias cidades e uma multiplicidade de novos intervenientes. Os investigadores começaram a aprofundar a vida de David Jenkins para compreender o que realmente se escondia por trás da imagem de marido e pai amoroso que ele construía tão cuidadosamente. O que descobriram destruiu completamente esta fachada cuidadosamente elaborada. No decorrer da auditoria financeira, descobriu-se que a quinta, que todos conheciam como um negócio de família bem-sucedido, estava, na verdade, à beira da falência. Nos últimos 2 anos, as receitas tinham diminuído constantemente, enquanto as dívidas cresciam a uma velocidade alarmante. David dirigira-se repetidamente ao banco para obter um empréstimo e manter a quinta à tona, mas recebera sempre uma recusa. O seu último pedido ao banco, no entanto, tinha uma formulação completamente diferente. Poucas semanas antes do desaparecimento de Liam, Chloe e Owen, ele apresentou um pedido de um grande empréstimo para um negócio que pretendia abrir numa província completamente diferente, longe de Brandon e da sua família. Esta descoberta já parecia suspeita por si só, mas as surpresas não ficaram por aqui. Os investigadores localizaram e falaram com um antigo sócio de David, um homem que saíra do negócio há alguns anos para se dedicar a outros projetos. O que ele contou foi uma revelação para a polícia. Segundo o sócio,
David nunca quisera levar a vida que lhe fora destinada pelos seus pais. Queixava-se constantemente de que a vida familiar o sufocava e o impedia de evoluir. Um dia, após um mês financeiramente particularmente difícil, ele disse ao seu sócio uma frase que agora soava sinistra. A família é uma âncora que me puxa para o fundo. Sem ela, poderia recomeçar do zero e finalmente viver como sempre quis. Estas palavras, à luz dos acontecimentos, pareciam completamente diferentes. Tornou-se óbvio que por trás da imagem de pai de família perfeito que David mantinha aos olhos do público, se escondia um homem profundamente infeliz e extremamente ambicioso, que não estava disposto a admitir os seus próprios erros e fracassos. A instabilidade financeira da quinta, as dívidas e a falta de perspectivas pesavam-lhe, obviamente, muito. E em vez de abordar a situação de forma aberta e honesta, David escolheu aparentemente um caminho completamente diferente. Agora, os investigadores viam claramente o motivo que até então permanecera incompreensível. Não se tratava apenas do desejo de deixar a sua mulher ou de se eximir a responsabilidade. David queria reiniciar completamente a sua vida, livrar-se de dívidas, da quinta e da família que, segundo as suas palavras, estava no seu caminho para avançar. Para ele, a família tornara-se um obstáculo, um fardo que ele queria largar para finalmente sentir a liberdade e construir algo completamente novo. No contexto destas descobertas, a polícia descobriu também que a sua relação com Anna Carter não era casual. Os investigadores estabeleceram que Anna não mantinha apenas contato com David. Ela era parte do seu novo plano, da nova vida que ele almejava. Era precisamente com Anna que ele queria recomeçar do zero, longe dos velhos problemas. No decorrer da investigação, descobriu-se que ela sabia há muito tempo das suas dificuldades financeiras e apoiava a ideia de uma mudança e de um novo negócio. Isto significava que o desaparecimento dos membros da família Jenkins poderia ter sido cuidadosamente planeado muito antes dos acontecimentos de setembro. Para o detetive Miles, esta informação foi a prova definitiva de que David não só enganara os investigadores, como também agira com uma intenção clara e premeditada. A imagem ideal que ele mantinha cuidadosamente perante os vizinhos e os meios de comunicação social parecia agora absolutamente falsa. Toda a sua dor, as suas entrevistas e as suas tentativas de apresentar Sarah como culpada eram agora percebidas como parte de uma manipulação ponderada. Assim, para os investigadores surgiu um quadro completamente novo dos acontecimentos. David Jenkins queria livrar-se completamente da sua vida anterior e de todas as obrigações, para começar uma nova sem impedimentos. A família, para ele, não se tornara em entes queridos, mas num obstáculo que precisava de ser removido. Todos os detalhes anteriormente incompreensíveis, a sua calma, a sua pressa em vender a quinta, as suas tentativas de apresentar a sua mulher como psicologicamente instável, encaixavam-se agora perfeitamente nesta lógica sombria. Após receberem estes dados, os investigadores formularam definitivamente o motivo. As dificuldades financeiras e o desejo de se libertar do fardo das obrigações familiares em prol de uma nova vida tornaram-se a principal razão pela qual David pôde organizar um crime tão cruel e intrincado. Agora, a polícia compreendia claramente que não só tinha de procurar os desaparecidos, mas também de provar que era precisamente David quem estava por trás de tudo e que tentara deliberadamente transferir a culpa para Sarah. Para os investigadores, este foi um ponto de partida claro para uma nova fase da investigação, na qual já não havia dúvidas sobre quem era o verdadeiro organizador desta terrível história. Quando David entrou na sala de interrogatório, ainda não sabia que os investigadores já tinham reunido tudo o que era necessário para lhe apresentar a acusação. Parecia calmo, até um pouco confiante, provavelmente na expectativa de que pudesse novamente explicar convincentemente qualquer suspeita. Mas desta vez, tudo correu de forma diferente. O detetive Miles colocou imediatamente uma pasta com impressões e fotografias à sua frente. David olhou para ela com indiferença, obviamente sem adivinhar o que continha. Então, o detetive começou a enumerar calmamente tudo o que a polícia conseguira apurar nos últimos dias. Primeiro,
Foram-lhe apresentados os dados das antenas de telemóvel que mostravam claramente que o seu telemóvel se encontrava perto do motel Crossroads, na noite de 3 de setembro, e não em casa, como ele repetidamente afirmara. David retesou-se ligeiramente, mas rapidamente recuperou a compostura e disse calmamente que naquela noite precisara de apanhar ar fresco e organizar os seus pensamentos e simplesmente se esquecera de o mencionar. Soou forçado, mas David contava obviamente que a polícia não conseguiria provar nada para além disso. Mas o investigador continuou, sem lhe dar tréguas. Apresentou-lhe uma fotografia de Anna Carter, tirada no aeroporto de Winnipeg, precisamente no dia em que os acontecimentos ocorreram. Ao ver a fotografia dela, David, pela primeira vez durante todo o interrogatório, ficou visivelmente pálido e desviou o olhar. Quando Miles lhe perguntou diretamente quem era aquela mulher e por que razão comunicara com ela mais de 100 vezes, David respondeu bruscamente que nunca a vira e não sabia de quem se tratava. Mas na sua voz já se ouviam laivos de nervosismo e as suas mãos começaram a tremer visivelmente. O investigador deu a entender a David que estava a perder o seu tempo a tentar negar o óbvio. Depois, leu calmamente os resultados da análise toxicológica que provavam que Sarah não tomara os medicamentos que lhe foram prescritos, mas que no seu corpo fora encontrada uma substância completamente diferente. Um sedativo forte, que nunca ninguém lhe prescrevera. Quando estas palavras foram ditas, David emudeceu por completo e ficou simplesmente a olhar para a mesa, como se quisesse isolar-se completamente do que estava a acontecer. Agora, Miles expôs, metódica e confiantemente, a sua versão do que realmente acontecera. Falou sobre a falsificação do diário, sobre a troca deliberada de medicamentos e sobre como David tentara explorar o estado psíquico da sua mulher para convencer todos da sua culpa. David continuou em silêncio. O seu rosto tornou-se cada vez mais tenso e fechado. Ele, obviamente, não esperava que a polícia conseguisse penetrar tão fundo no seu plano e descobrir tudo de forma tão rápida e precisa. Após uma longa pausa, o detetive propôs a David que explicasse direta e abertamente onde se encontravam Liam, Chloe e Owen e que finalmente contasse que papel Anna desempenhara em toda esta história. Em vez de uma resposta, David recostou-se abruptamente na cadeira e declarou que não responderia a mais nenhuma pergunta e exigia um advogado. Era claro que perdera definitivamente o controle da situação e não tencionava dar aos investigadores quaisquer pistas. Em resposta, Miles acenou ao seu assistente, que saiu da sala. O detetive informou calmamente David de que a recusa em cooperar não pararia a investigação, mas, pelo contrário, a aceleraria. 1 minuto depois, a porta abriu-se. Vários polícias entraram na sala e algemaram David. Ele não resistiu. Não disse uma palavra e simplesmente seguiu obedientemente as instruções dos agentes, como se tivesse compreendido que já não havia nada a fazer. Enquanto David era conduzido para fora do edifício, Miles deu a instrução à equipa de vigilância para iniciar imediatamente a operação em Calgary, onde a casa de Anna Carter já estava a ser cuidadosamente vigiada há vários dias. Agora, a polícia agia de forma rápida e decidida. Era claro que o tempo desempenhava um papel crucial. Para todos os que acompanhavam o desenvolvimento dos acontecimentos, tornou-se claro que a detenção de David era um ponto de viragem decisivo no caso, mas a tensão não diminuiu. Pelo contrário, aumentou ao máximo. Apesar das muitas provas e dos factos já apurados, o mais importante permanecia desconhecido: para onde exatamente tinham desaparecido Liam, Chloe e o pequeno Owen. Ninguém sabia ainda se estavam vivos, em que estado se encontravam e se seriam encontrados a tempo. Agora, tudo dependia do que a operação em Calgary revelaria. Anna Carter era a última esperança dos investigadores para compreender como exatamente se desenvolveram os acontecimentos naquela noite fatídica. Após a detenção de David, tornou-se óbvio que ele não agira sozinho, e o papel de Anna poderia ser decisivo para encontrar a resposta à questão principal: o que realmente acontecera com todos os 3 desaparecidos. Na manhã de 5 de novembro de 2017, os policias dirigiram-se à casa de Anna Carter em Calgary. Do lado de fora, nada indicava o que se escondia precisamente no interior. A porta foi aberta pela própria Anna. Ela ficou surpreendida, mas não ofereceu resistência e deixou os polícias entrarem em silêncio.
Os agentes revistaram rapidamente os quartos, e no segundo andar a sua atenção foi atraída por uma porta decorada com autocolantes coloridos e desenhos de crianças. Lá dentro estavam 3 camas bem feitas. Nas paredes pendiam desenhos e fotografias. No chão estavam espalhados brinquedos, e na mesa estavam cadernos e lápis. Tudo parecia tão cotidiano e calmo que os polícias pararam por um momento sem acreditar no que viam. Num canto do quarto encontravam-se Liam, Chloe e o pequeno Owen. Pareciam bem cuidados, vestiam roupas limpas e estavam em bom estado. Ao ver as pessoas estranhas, Liam colocou-se imediatamente à frente dos mais novos, como se os quisesse proteger, mas acalmou-se rapidamente ao notar os uniformes dos agentes. Os polícias compreenderam que o pior não acontecera. Os desaparecidos estavam vivos e, ao que tudo indicava, sentiam-se bem. Ana começou imediatamente a assegurar que não fizera nada de mal. Disse que David a convencera de que a sua mulher era perigosa e que as crianças precisavam urgentemente de ser levadas e escondidas dela. Segundo Ana, ela acreditara nele e fizera tudo o que ele disse, sem sequer suspeitar que estava a participar num crime. Durante todo o tempo, Ana cuidara de Liam, Chloe e Owen, tentando criar a aparência de uma vida normal enquanto David resolvia os seus problemas em Brandon. Quando o detetive Miles recebeu a notícia de que as crianças foram encontradas e estavam em segurança, todos os que acompanhavam este caso puderam finalmente respirar de alívio. Para a polícia, isto significava que o caso já não era considerado uma tragédia, mas sim oficialmente classificado como um rapto. Em vez de procurar um culpado por algo que não acontecera, os investigadores tinham de lidar com aqueles que planearam e cometeram este crime a sangue frio. Mas mesmo após tal avanço na investigação, muitas questões permaneceram em aberto, como exatamente David conseguira convencer uma pessoa estranha a ajudá-lo a destruir a sua própria família, e até que ponto ele estava disposto a ir para começar uma nova vida. Após a sua detenção, Anna Carter decidiu não ficar em silêncio. Contou detalhadamente aos investigadores como conhecera David, como a sua relação começou e de que forma se viu envolvida em toda esta história. Segundo Anna, David era convincente e persistente. Dizia que a sua mulher se tornara perigosa, perdera o contato com a realidade e ameaçava a segurança de Liam, Chloe e Owen. Ele convenceu Anna de que só os dois os poderiam salvar e garantir às crianças uma vida normal. Anna admitiu que acreditara completamente nele e nunca duvidara das suas palavras. Contou que o plano de David era simples. Ela voa para Winnipeg, aluga um carro e espera por ele perto do motel Crossroads. David deveria trazer Liam, Chloe e Owen durante a noite, para que ninguém visse ou notasse a sua partida. Depois, ela deveria levá-los discretamente para Calgary, onde esperaria juntamente com eles pela chegada de David, depois de ele ter resolvido todos os assuntos em casa. No início, tudo correu exatamente como planeado. Anna encontrou-se com David no motel. Ele entregou-lhe as crianças, que dormiam profundamente e não suspeitavam de nada. Ela seguiu as suas instruções sem fazer mais perguntas. Mas depois, tudo começou a arrastar-se. David prometeu vir daí a alguns dias, mas adiava constantemente a viagem, dizendo que precisava de tempo para resolver os problemas em Brandon. Anna continuou à espera, sem compreender o quadro completo, até que a polícia chegou à sua casa. Durante a conversa, Anna pareceu sincera. Ela, obviamente, não esperava tornar-se cúmplice de um crime, mas compreendeu claramente que cometera um erro ao confiar nas palavras de David. Por isso, quando os investigadores lhe ofereceram um acordo, Anna aceitou quase de imediato. Agora, estava disposta não só a cooperar, mas também a prestar declarações oficiais contra David Jenkins, revelando completamente todos os detalhes do seu plano. Para a polícia, este foi um momento importante. Agora não tinham apenas indícios indiretos e provas recolhidas durante a investigação, mas também declarações diretas de uma pessoa que, desde o início, esteve no centro de toda esta história. O puzzle, que ainda há pouco parecia confuso e incompleto, começou finalmente a formar um quadro claro. Restava aos investigadores apenas juntar tudo e lidar definitivamente com um homem que fora capaz de tal coisa, apenas para obter a sua própria liberdade. A esta altura,
Os investigadores já tinham reconstruído completamente os acontecimentos daquela noite. A 2 de setembro, David regressou à casa mais cedo do que o habitual e propôs passarem uma noite tranquila juntos. Ele preparou pessoalmente chá e sumo, depois de ter adicionado previamente um forte sedativo que comprara com antecedência e escondera da sua mulher. Apenas alguns minutos depois de todos irem para a cama, reinou um silêncio absoluto na casa. Por volta das 11 horas da noite, David saiu para a rua, ligou a sua carrinha e transportou cuidadosamente os adormecidos Liam, Chloe e o pequeno Owen para o banco de trás. Sarah dormia nessa altura e não suspeitava de nada do que se passava ao seu lado. David dirigiu-se tranquilamente para o motel Crossroads, que ficava a cerca de 2 horas de carro de casa. À 1h15 da noite, chegou ao motel, onde Anna Carter já o esperava. Ela alugara um carro de propósito para que ninguém se lembrasse do seu próprio veículo. David entregou-lhe rapidamente os adormecidos Liam, Chloe e Owen. Explicou-lhe mais uma vez o que fazer a seguir e regressou imediatamente. Por volta das 3 da manhã, regressou à quinta. Lá, no quintal, Dave cavou 3 pequenas covas e colocou cruzes de madeira para criar a impressão de uma tragédia que, na realidade, não acontecera. Depois, pegou na pá e deixou deliberadamente as impressões digitais de Sarah nela, que ainda se encontrava sob o efeito do medicamento. Às 6 da manhã, David acordou, como se não soubesse de nada, e começou a sua encenação. Ligou para a polícia, esforçando-se por representar choque e pânico. Acusou Sarah do desaparecimento das crianças e mostrou que estava completamente convencido da sua culpa. Tudo foi feito de forma a que qualquer pessoa acreditasse nesta versão cuidadosamente elaborada dos acontecimentos. Agora, graças às declarações completas de Anna e às provas irrefutáveis, o quadro estava finalmente claro. Os investigadores já não tinham lacunas no mecanismo do crime. Viam claramente o que exatamente e como acontecera naquela noite. Mas mesmo agora, quando tudo se tornara absolutamente transparente, restava apenas compreender uma coisa: até que ponto uma pessoa poderia ir pelo seu próprio benefício e liberdade. O julgamento de David Jenkins durou vários meses. A acusação apresentou provas irrefutáveis, dados de telemóvel, documentos financeiros e as declarações diretas de Anna Carter. David nunca admitiu a sua culpa e insistiu teimosamente na versão de que salvara a família da sua mulher doente. Anna, por outro lado, confessou completamente a sua participação e cooperou. Isto permitiu reconstruir os acontecimentos e provar definitivamente a culpa de David. No final, David Jenkins foi condenado a 25 anos de prisão. Anna Carter recebeu 7 anos com a possibilidade de liberdade condicional antecipada pela sua ajuda na investigação. A justiça foi restabelecida, mas o que aconteceu com a família Jenkins permanecerá para sempre uma parte das suas vidas. Após o julgamento, Sarah Jenkins pôde finalmente regressar a uma vida normal. Os médicos informaram que ela completara totalmente o curso de reabilitação e se recuperara da forte influência medicamentosa. Após 4 meses, teve alta da clínica. O tribunal reviu o seu estatuto e restabeleceu oficialmente a sua guarda. Liam, Chloe e Owen voltaram para junto dela. Os serviços sociais confirmaram que Sarah podia cuidar deles de forma autônoma. A família vendeu a quinta. O dinheiro foi usado para a mudança e uma nova casa noutra província, longe do local onde tudo começou. O tribunal decretou: David Jenkins está para sempre proibido de se aproximar deles ou de os contactar. A história da família Jenkins terminou formalmente. A sentença foi proferida, a justiça restabelecida. Mas depois de tudo o que passaram, a vida nunca mais será a mesma.